Alô, gente querida que sempre nos acompanha no nosso Momento Lobo da Costa. Estamos novamente aqui hoje com uma entrevista muito importante com alguém que trabalha conosco e trabalha com Pelotas e a região de Pelotas, região sul, e que traz, assim, várias ideias e páginas e tudo em si. Vocês sabem que ele vai ter um ponto de semelhança com o nosso Francisco Lobo da Costa, mas claro que ele está num nível bem superior em relação ao Francisco Lobo da Costa nessa semelhança. O Francisco era apenas um jornalista e quem nós vamos entrevistar hoje é o diretor proprietário do jornal Tradição Regional. É este lindo jornal que vocês veem, né? Um jornal que embarca não só Pelotas, mas a região, várias cidades, né? E que é muito especial para nós e para a sua região. Esta personalidade nada mais, nada menos é do que o Adilson Cruz, que também colaborou no nosso livro Calendoscópio Lobiano 2, que nós lançamos em dezembro do ano passado. Então, nós estamos entrevistando os escritores do Calendoscópio e o Adilson é um dos bons escritores do nosso Calendoscópio Lobiano 2. Então, eu diria que para nós é um grande prazer, né, estarmos hoje conversando com o Adilson e conversando também sobre quem é o Adilson, além de jornalista, escritor, diretor, proprietário de jornal, vamos ver quem ele é. Então agora, Adilson Cruz. Agora estamos já aqui com o Adilson Cruz, nosso amigo e, como eu já falei, escritor do nosso Calendoscópio Lobiano 2, jornalista, né, e diretor proprietário do jornal Tradição Regional, que é um dos grandes jornais daqui, de Pelotas e de toda a região. Então, tudo bem, Adilson? Tudo bom, Ângela. Prazer estar aqui mais uma vez e participar desse programa tão especial aí que tu faz para a nossa comunidade. Isso para nós é muito gratificante receber-te, né, que és uma personalidade e muito especial e que tem muito para nos contar e também oferecer a Pelotas, né, e suas regiões. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço aos nossos entrevistados é: quem é Adilson Cruz? Bom, Ângela, nós estávamos até falando aqui, brincando nos bastidores, né? Primeiramente, agradecer a todos aí por estar junto conosco nessa entrevista, né? E sempre é uma satisfação muito grande. A gente que trabalha com comunicação, né? Vir participar de programas na área da comunicação e a gente poder falar um pouco da vida da gente, um pouco do dia a dia que a gente, né, vive nessa questão na área da comunicação. E a gente está num programa, né, e que tem um autor, né, que tem toda essa história, né, que é o Lobo da Costa, né, que jornalista, escritor, e toda a história dele que nos deixa emocionado e nos deixa, né, nos motiva, né, pelo que ele fez na época dele e para a gente fazer e continuar fazendo, levando esse legado de comunicar, de fazer as pessoas, né, ter essa interação e de trazer essa história e trazer todo esse legado. Então, falar do Adilson, o Adilson
é um cara sonhador que buscou seus objetivos, né? Se formou em jornalismo na Universidade Católica de Pelotas, né? Depois também fez outros cursos na área de comunicação, também fez alguns cursos na área da administração, porque a gente, além de ser jornalista, a gente tem o Jornal Tradição, a gente faz a gestão do Jornal Tradição. Sim. Há quase 20 anos, nós vamos completar 20 anos no próximo ano. E que beleza, então vai ter festa. vai ter festa de 20 anos, né? O jornal que começou pequeno e foi crescendo e foi tomando uma proporção grande na cidade de Pelotas e em toda a Zona Sul, onde que a gente consegue hoje atender um público expressivo, né? São mais de 17 mil exemplares sendo distribuídos na região toda semana para toda a Zona Sul. E isso nos deixa feliz, né, de a gente ter conseguido fazer isso e manter esse trabalho de jornalismo impresso. Também temos o nosso aplicativo, também hoje, né, a gente tem toda a questão do jornalismo digital. Mas falando mais do Adilson, deixando para depois um pouco do jornal, o Adilson como eu falei, é um cara que veio do interior, né? Meus pais são agricultores, né? Interior de Pelotas, aqui no 5º Distrito, Cascato. E com o sonho de buscar, dentro da comunicação, desde que eu assistia a TV, lia os jornais da época, buscar ser comunicador, aprender a ser comunicador, aprender a ser jornalista, e isso me fascinava. A minha família é muito mais para o outro lado, mais da agronomia, né? Minhas primas meteorologia, e eu sempre gostei dessa questão da comunicação, sempre fui bem comunicativo. Sim. E isso me motivou, né, a trabalhar com comunicação, a fazer comunicação e aprender a fazer comunicação, né? E isso foi acontecendo, né, Ângela? As coisas foram acontecendo. Depois da faculdade, eu fui assessor de imprensa na prefeitura de Morro Redondo, 8 anos de assessoria de imprensa, fui chefe de gabinete da prefeitura, que também me deu experiência na área de comunicação, enfim, a comunicação pública, depois vim para a comunicação privada, que é o jornal. E uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar com pessoas, assim, trabalhar com pessoas e comunicar, né? Eu acho que o que nos move é essa questão do relacionamento humano, de a gente conseguir e estar sempre aprendendo. O jornalista, ele está contando uma história, mas ele está sempre aprendendo com essa história. E essa inquietude que a gente tem como comunicador é querer saber sempre algo, né, novo, isso que nos fascina e no que nos consegue mostrar para outras pessoas que a gente pode sempre inovar, contar histórias novas, retratar épocas, deixar como livro e jornal, deixar registrado para as próximas gerações da nossa história. O que acontece nesse momento, que daqui 20, 30 anos, o nosso programa é histórico. Né? Isso é. Então, esse é o fascínio da comunicação, né? E a gente hoje, claro, a gente tem outros recursos, né? A comunicação hoje nos proporciona a tecnologia ter mais recursos, mas a gente fica muito feliz, né, de ter conseguido, né, estudar, se qualificar, e aprender na área da comunicação e conseguir levar hoje, né, o que a gente aprendeu, o que a gente possa também levar para outras pessoas, né, através do Jornal Tradição Regional, a nossa sabedoria, né, e ter essa troca, né, Ângela? Porque eu digo assim, a gente aprende todos os dias, né? Por mais que tu estude, por mais que tu busque, tu tá sempre aprendendo, né? Isso é verdade. A vida da gente é um aprendizado, né? Então, eu acho assim que quanto eu aprendo fazendo uma reportagem, quanto eu aprendo dentro da empresa, do jornal, quanto eu aprendo com meus amigos, então essa troca, eu acho que essa é a mágica do sucesso, né? É estar aberto a compreender e a entender coisas, né? Então, eu acho que isso que me motiva, isso que me fez estudar, isso que me fez cada vez mais querer trabalhar nessa área da comunicação e levar. Eu sinto que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A comunicação hoje é um dos principais poderes do mundo, né? A comunicação, a gente vê isso todos os dias. Então a gente tem essa responsabilidade de levar informação séria, com credibilidade. Isso é muito importante. E isso é uma coisa que eu falo para minha equipe lá, gente, a informação, o fato é um só,
a gente tem que retratar esse fato, né? E não colocar os nossos pensamentos no fato. As e sim, opiniões. Né? as opiniões é para quando tu quiser escrever um artigo de opinião, aí tu escreve a tua opinião. Mas o jornalismo, né, que a gente aprende é o fato. O que nos interessa é o fato. É o fato. E a gente reproduzir esse fato para demais pessoas. É multiplicar esse fato, né, conforme ele realmente aconteceu, ouvindo sempre os dois lados da história. Lados, tem o lado A e o lado B. A gente tem que ouvir, unir esses lados e entregar para a comunidade, né? Esse é o nosso objetivo, assim, que a gente, que eu sempre minha linha de trabalho, né? Sempre foi assim. E isso deu resultado, né, Ângela? Claro. O jornal cresceu dessa forma. A gente tem um espaço para todos dentro do jornal. A gente vem crescendo, o jornal está trabalhando hoje com 40, 50 páginas aí. Nessa média. A gente está vendo, e primo por muita qualidade, né? Então a gente fica muito feliz e isso é um pouco do Adilson, assim, né? Gosta de falar bastante, mas esse é o Adilson que viu na comunicação uma forma de conseguir tentar fazer a parte dele em melhorar o mundo, melhorar as pessoas, melhorar, e principalmente a nossa comunidade da região sul aqui, que eu digo assim, aí nesse momento eu sou bairrista, né? Eu digo assim, eu sou pelotense e gosto da região sul do estado, porque eu acho que se a gente não fazer por nós, a gente muitas vezes, né, Ângela? Não sei outro lugar, não sei tal lugar. Gente, legal, que lindo, tem vários lugares muito bonitos no mundo, mas é tipo assim, o lugar mais bonito para mim é minha cidade, meu local que eu estou. Claro. Os outros eu vou visitar, mas aqui que eu quero seja o melhor lugar. Isso é verdade. Esse é um ótimo projeto, né? Isso é verdade. E voltando a esse aspecto, eu dei aula na comunicação social, claro, não como aula de teoria da comunicação social, mas da língua portuguesa para a comunicação social. E até a escrita, né? A dissertação e a narração e tudo. E sempre eu dizia para eles o que tu estás dizendo, que o jornalista tem um compromisso com o fato, né? O quanto mais verdadeiro, melhor, né? Porque às vezes a gente vê alguns outros meios de comunicação que emitem opiniões, distorcem. Isso é muito ruim, né? E nós sabemos que o jornal Tradição Regional prima, como o Adilson disse, pela verdade, né? E sem dar opiniões, etc., pelo fato em si. Então, isso é muito significativo para a comunidade que pode ter certeza que está vendo mesmo, está lendo, né, aquilo que é a verdade do fato em si. É bem isso mesmo, Ângela. A gente tem esse cuidado, assim, sabe? É meio que uma cartilha, que eu digo lá. É um manual de redação que a gente brinca, né, no jornal. A gente tem um manual de redação. Quem estuda comunicação sabe que existe um manual de redação que a gente obedece, né? Claro. Que ele é um pouquinho diferente da língua portuguesa no sentido assim, da escrita em si. A gente tem uma outra forma, às vezes, que ele é um pouco mais para comunicação e uma forma de atender o público mais objetivo, coloquial, mais direto. Atingir objetivamente. Até para a gente conseguir atender todas as massas, né? Todas as pessoas. Mas é isso, a preocupação hoje, e a gente vive num mundo que a gente estava falando também, é muito digital. Hoje nós estamos com o celular na mão, todo mundo hoje está com o celular na mão. A internet, ela nos trouxe muitos benefícios, né? E infinitos benefícios para nós. A gente estava conversando aqui também com o bastidor aqui, né? E a gente, na época da pandemia, aí veio lembranças nossas de como a gente fazia. Até o João aqui nos falou do estúdio, como ele fazia para gravar e tudo mais. Então, trouxe como ele se reinventou, como eu me reinventei, como a Ângela, como professora, mas a gente passou aquela fase. Só que a internet, ao mesmo tempo, ela traz muitas informações inverídicas, né? A gente, muitas vezes, na redação nossa, a gente tem que, quando a gente recebe a informação, né? a equipe de jornalismo, o editor, muitas vezes vamos checar, não vamos acreditar na primeira informação, vamos ouvir da fonte. A fonte, a principal informação é a fonte, não ouvir de terceiros, né? Então tem todo um processo
A matéria que sai no Tradição, ela tem todo um processo de checagem. A gente tem um cuidado muito grande com essa... Se a gente não tiver a informação correta, ela não vai sair. Porque a gente não quer cliques, a gente não quer likes, a gente quer passar para o nosso leitor que acredita no nosso trabalho uma informação... Aquilo que realmente é. Realmente é. Não é por... Hoje em dia está muito na questão da audiência. Eu tenho um fato e eu vou jogar o fato. Depois eu vou ver se é verdade ou não. Por quê? Mas não é assim, gente. Esses veículos que fazem isso, eles têm dias contados. Porque perde credibilidade. Hoje ele pode até ter uma boa audiência, amanhã ele não vai ter porque ele perdeu a credibilidade dele. Não é verdade, eu não acredito mais, eu não olho mais. Então esse é o cuidado que a gente tem, Ângela, assim, com a equipe, né, que todo mundo que entra no jornal, são 41 pessoas trabalhando. Olha só. A gente tem pessoas na área do estágio, né? de comunicação, do design, da publicidade, jornalismo, né? O pessoal de administração, né? Então tem uma série de profissionais dentro do jornal, a equipe de entrega lá na ponta, a equipe comercial. Então é uma série de pessoas que estão juntos para fazer com que o jornal chegue na casa do nosso assinante com todo esse cuidado, com todas essas informações corretas e que a gente consiga levar essa informação e ajudar. Eu sempre digo, o jornal ele está dentro de uma sociedade para ajudar no desenvolvimento cultural, social, político, econômico de uma cidade. Ele tem esse papel e ele precisa se somar à comunidade para isso. Isso é verdade. Muito bem. Bem, agora vamos falar também, não estamos nos afastando do jornal, mas eu gostaria de saber como conheceste Lobo da Costa. Olha, Ângela, foi assim, eu acho que o Lobo da Costa, eu já na escola, lá no meu segundo grau, né, que eu fiz na escola Nossa Senhora do Bonfim, em Morredondo, no qual eu saí do segundo grau, depois fiz faculdade. E lá eu já tive contato com professores de história que passavam muitas informações e histórias, né, de vários autores nossos gaúchos, né, da literatura, e Lobo da Costa era um deles. Né? Sim. Então lá a gente já começou a ler algumas poemas, né, que tinha na disciplina, e foi assim meu primeiro contato. E depois, né, o meu segundo contato mais forte foi quando a Ângela foi até o Jornal Tradição, e eu tive o prazer de conhecer a Ângela, né, e de ela me apresentar melhor a obra de Lobo da Costa. O Instituto Lobo da Costa tem esse papel fundamental de manter a história viva e me dá essa honra de eu conhecer mais, né, de entender mais a história e do quanto ele fez e foi para nós aqui em Pelotas e que ele foi para a sociedade, e entender mais sobre e cada vez mais me enriquecer com o que ele fez de legado e ter a oportunidade, né, então através de ti, nesse segundo momento, da gente ter essa aproximação e de poder fazer parte, né, desse livro aqui que eu, né, guardo com muito orgulho, né, o Caleidoscópio, né, Lobiano 2, que a gente teve o prazer de participar e escrever um artigo junto ali, falando daquela noite linda que foi das homenagens. O Adilson foi um dos homenageados com o troféu Francisco Lobo da Costa, que o nosso instituto dá todos os anos, né, para 5 importantes personalidades da cidade ou região. E neste ano anterior, né, o Adilson foi uma das 5 personalidades que foi agraciada com esse troféu Francisco Lobo da Costa. E por quê? E a gente escolhe certamente pela obra que o Adilson está produzindo para a cidade. Não só a gente dá para aqueles que falam em Lobo da Costa, etc., mas sim para aqueles que colaboram, né, com a literatura, com a cultura, né, com a sociedade em si, pelotense ou da sua região. Então ele recebeu merecidamente esse troféu Lobo da Costa. No ano passado, no nosso aniversário
da entidade que é o Instituto Francisco Lobo da Costa. Esse ano nós teremos um novo aniversário. Este ano o Instituto estará completando 9 anos. 9 anos. Então, é isso mesmo. E já tem a data, Ângela, mais ou menos, qual é o mês? Essa data, a nossa data de fundação, de criação, é dia 7 de julho. Perfeito. E nós resolvemos manter, mas coincide com o aniversário de Pelotas. Então, por isso que a data, às vezes, não pode ser assim, festejada no dia 7, porque há várias coisas em Pelotas sobre o seu aniversário. Então, geralmente é dia 6 ou dia 5, dependendo do dia da semana em que cai essa data. Então... E nós fazemos um aniversário bem interessante. O nosso Francisco Lobo da Costa vem personificado, né? Nós temos... Foi uma noite perfeita, né? Um ator, que é o Charlie, né? René, que vem e se transforma no Francisco Lobo da Costa e fala algumas coisas interessantes, já que o nosso instituto é literário, né? Perfeito. E os nossos homenageados estão ali também. E depois nós temos um jantar muito bem feito e gostoso do Zé Neto, que nos acompanha desde o primeiro ano do Instituto Francisco Lobo da Costa. E espero que esse 9º ano também seja com ele. Aquela noite foi uma noite fria, até relatei, foi uma noite fria, né, que a gente, o ano passado a gente comemorou e foi homenageado, mas como tu falou do René, é muito lindo ver a obra e sendo interpretada por um artista, né, ali onde que tu se teletransporta, né? Para uma época, uma sociedade, para uma época, né? E onde isso mexe, né? Eu digo, quem gosta de literatura, quem tá, né? Entende tudo isso, como isso faz bem, né? Então, já que a gente está falando do Instituto, nós também temos não só o aniversário, que é uma vez no ano, mas temos uma vez por mês um sarau, né? O sarau lobiano, que acontece geralmente sempre nas terças-feiras, oscila um pouco, às vezes as terças-feiras. A gente procura mais no final do mês, mas às vezes por outros motivos a gente não pode fazer exatamente na última terça-feira. Então, este sarau de abril vai ser na última terça-feira de abril, que é no dia 29 de abril, né? Na próxima terça-feira. Nós teremos esse sarau que, como vocês já sabem, o nosso pessoal que nos acompanha, que é um pessoal cativo, um público extremamente agradável, que gosta de nos acompanhar, já sabe que esse sarau ele se divide em 3 partes. A primeira parte é um momento musical, que é interpretado por cantor ou cantora, né? E parece que a gente já tem meio já acertado que o nosso querido diretor João Ferreira Filho, neste sarau do dia 29, vai estar ao vivo e em cores conosco lá cantando. Isso é muito bom. Depois desse momento musical, que é muito divino e nos deixa já empolgados, nós temos... E toda a interpretação que ele passa para o público ali, né? Ele é ótimo. Então, nós vamos ter vários poetas interpretando poemas autorais ou de outros autores importantes, né? Então, é a segunda parte. E a última parte que é muito gostosa, porque é uma confraternização com todos os presentes, onde a gente conversa, né? E, inclusive, nós servimos um
coquetelzinho, digamos assim, né, com salgadinhos, refrigerantes, e ali nós podemos ter um intercâmbio muito gostoso, um diálogo gostoso com aquele pessoal que sempre nos acompanha. E assim encerra o sarau. Então ele se divide nessas 3 partes. Tem toda uma programação Uma dele. programação, é. Então ali nós temos esse sarau que começou com poucas pessoas, agora já está em torno de 70, 80 pessoas que sempre comparecem nesses saraus, e que é o nosso público cativo e querido, com quem a gente dialoga aqui e lá também, ao vivo em cores. Isso é muito bom. Muito bom. E como tu falou, é um evento, né, que vem crescendo, né? A gente vê como ele vem crescendo e como as pessoas vêm se apropriando do evento, né? Isso é muito bom. Do sarau, né? A gente sempre coloca que o nosso público é a razão. Né, de nós estarmos realizando esses saraus e, inclusive, atividades outras. Né? Quantos já participam hoje do Instituto, Ângela? Bom, nós temos uma participação, assim, a gente vê pela internet, né, que a gente tem uma página do Instituto, já ali são 770 pessoas. Ótimo. Mas, claro, nem todos são de Pelotas, alguns de região, fora. Né? Inclusive, temos pessoas que são do Uruguai, né? 2 deles estão no nosso calendoscópio lobiano, que é o José Maria de los Santos, que está desde o calendoscópio 1, e o filho dele, o Henrique de los Santos, que são ótimos poetas e que sempre estão colaborando. E, às vezes, a gente tem a possibilidade de tê-los conosco no sarau, inclusive no aniversário do Instituto. Mas é mais difícil porque eles moram em Punta del Este, então a distância às vezes complica, né? É mais difícil, a gente não pode contar e trabalho. Né? O José, além de poeta, é construtor, e o Henrique está fazendo curso de literatura, né? E estuda ainda e trabalha também. Então, e os que eu falei, o José de los Santos foi o entrevistado do episódio anterior. Se você não viu a entrevista, há tempo de olhá-la, né? É só clicar, né, na entrevista anterior, que ele deu uma ótima entrevista e etc. Tal. Mas aí eu te perguntaria assim, o que tu terias a mais para falar do nosso tradição regional? Eu até vou pegar aqui, né? Eu vou aproveitar aqui. O jornal. É o pessoal que ainda não conhece o Jornal Tradição, né? Então aqui eu estou colocando aqui para vocês verem. O Jornal Tradição, ele tem a sede dele no bairro Fragata, aqui em Pelotas, né? Há 19 anos, nós temos na Imperador Dom Pedro I, né? Ali no Fragata, é a nossa sede, né? Nosso estúdio também de gravação, toda a estrutura do jornal é aqui em Pelotas, né? Temos uma filial do Jornal Tradição em Canguçu, né? E também agora vai ter uma filial em Rio Grande do Jornal Tradição. Nós atendemos, Ângela, 16 municípios da região, né? São 16 cidades que o jornal circula toda semana para essas comunidades. O jornal tem, a gente acredita que a comunicação integrada e a comunicação regional, ela tem uma força maior. Então, tem mesmo. E como a gente está falando em cultura, a gente troca culturas de cidades bem distintas, né? Se tu pegar uma cultura hoje mesmo, a gente tem o aniversário de São Lourenço do Sul, sim, 141 anos, e eu estive lá hoje com o prefeito e participei lá, e a gente vê a cultura alemã, né, a pomerana, muito forte lá, com uma diferença com a cultura portuguesa, né, francesa, da nossa região, porque nós temos uma região, ela é muito eclética em termos de cultural. Isso é verdade. Então essa troca enriquece, eu sempre digo, essa troca entre culturas, né, mesmo de uma micro-região como é a nossa, a gente consegue ter essa troca, esses costumes
e esses valores que cada comunidade passa, né? Então o jornal está integrado a isso, né? A gente entende, respeita e faz com que isso continue, porque a gente acredita que é assim que a gente consiga essa troca de costumes e de hábitos, faz com que a gente consiga crescer e a gente consiga entender como é que a sociedade se organiza, né, Ângela? Sim. E, então eu estava hoje lá olhando a forma da cultura alemã pomerana se organizar, a forma deles. Em relação às vezes, a nossa cultura, né? Eu sou de origem, né? Eu sou alemão com português, né? Minha mãe é alemã, Kempis, e meu pai português, Cruz, né? Então deu essa mistura aí, deu o que deu, né? Mas, eu já sou totalmente de origem alemã. Treptow, né? Treptow. E a minha família da minha mãe era Bonsbrot. Então, alemão. Então é legal isso, né? A gente, na nossa cultura alemã, como é que é o costume. Sim, sim. E os costumes de outras, né? De outras etnias e outras, né? Raças, no sentido assim de como se organiza. E isso faz a diferença, e eu acho que isso é bom, porque isso é o aprendizado, né? Essa troca, né? Que a gente tem, a nossa... Esse diálogo, né? Pelotas tem essa característica, né? De ter, dialogar com as... E Pelotas, eu digo assim, a nossa cidade aqui, ela é uma cidade que tem essa... No DNA dela, o pelotense tem essa recepção de culturas diferentes, né? Ele entende as culturas diferentes e ajuda a promover essas culturas, né? E a cultura afro, enfim, eu acho que esse é o grande legado, assim. E o jornal procura, e a gente procura a valorizar isso, Ângelo. Então a gente produz cadernos, né? Agora a gente produziu esses dias um caderno especial do município de Arroio do Padre, que se emancipou de Pelotas, né? Até 29 anos. Que é uma ilha dentro de Pelotas, né, uma colônia, mas é uma colônia extremamente pomerana. Sim. Então tem os costumes, os hábitos e que pertencia a Pelotas, né? Aqui na nossa colônia nós temos a colônia francesa, né? Nós temos a colônia italiana dentro de Pelotas, né? Então a gente vê como isso é rico e como a gente aprende e é isso que eu gosto de preservar nas matérias e na forma da gente passar essa informação, né? Claro. Valorizando, e o jornal ele vem com esse foco, né, de valorizar essas comunidades do interior, unir isso tudo num único veículo, onde que a gente possa trocar informação, e essa troca de informação entre Pelotas e região faz com que o veículo fique forte e que a nossa mensagem, através das nossas reportagens, ganhe uma proporção maior. E a gente seja ouvido, né? Que a região, e é uma forma de nós, muitas vezes, pressionar quem tem que pressionar, que às vezes é governos e tudo mais, nós temos que olhar para lá, a comunidade é organizada, a comunidade é eclética, e precisamos, né, mostrar o quanto nós temos nosso valor e quanto nós queremos crescer e desenvolver essa região, né? De unir essa força, né, para a gente ter essa força política que eu digo, no sentido de fazer as nossas cobranças, de mostrar os nossos anseios, de toda uma região, né, Ângela? De toda uma comunidade da região, quanto a gente precisa de apoio e quanto a gente tem como dar, né, de troca, no sentido assim de crescimento, de valorização cultural que a gente tem. Nós temos uma cidade que ela é rica culturalmente, que ela tem uma história que poucas cidades têm, a história que nós temos aqui em Pelotas e na região sul do estado. Então isso tudo tem que ser aproveitado. A gente fala tanto em turismo, né, Ângela? Mesmo. Que é mais turismo que isso, de saber história, de saber cultura. A gente às vezes sai daqui para ir em outros lugares para saber história e cultura. E quantas pessoas querem saber a nossa história, a nossa cultura, que faz a história do Brasil e dessa região, né? Então a ideia sempre foi essa, né? Trabalhar voltado, né, a esse público da nossa região, valorizando isso, esse olhar todo que a gente tem, e eu acho que é aí que a gente consegue crescer, trabalhar isso numa sociedade que ela é, como eu falei, é plural, no sentido assim, de culturas, mas ao mesmo tempo ela é unida e tem uma força muito grande, né? Além disso, a gente, até nós estávamos falando tô me abaixando aqui para pegar, esse aqui até foi o jornal que a gente fez agora do aniversário de São Lourenço. O Tradição, ele tem uma característica, Ângela, a gente produz muito conteúdo, além do jornal semanal Notícias, né, da semana, e nós também produzimos notícias diárias de Pelotas e região no nosso aplicativo e também no site do jornal, no jornaltradição.com.br, as pessoas podem acessar lá, e lá nós temos uma equipe que está 24 horas trabalhando, plantão, trabalhando no final de semana, para levar informação diária.
e o Tradição ele faz o apanhado de todas as notícias e leva um resumo das principais fatos da semana de toda a Zona Sul para o nosso leitor. É isso que a gente faz. Isso aqui Tem, ótimo. Tem opinião, tem artigo de opinião, tem colunistas, né? Tem esporte. Ele é bem diversificado para que as pessoas... Aquilo que a pessoa busca no jornal, o jornal poder apresentar. E também temos, como nossa região ela é uma região extremamente agrícola, né? Nós também temos o caderno, Ângela, do agronegócio. Importante. Do agronegócio, que o agronegócio como um todo. A gente fala da agricultura familiar, a gente fala do médio produtor e do grande produtor. E mostrando o que nós temos aqui. Nós temos, né, a cultura da soja, nós temos a cultura do arroz, nós temos a cultura do pêssego, nós temos a fena doce, e nós temos tudo essas culturas, né, são importantes. Que tem na nossa região. A gente procura retratar, buscar a pesquisa, Embrapa, a Emater, né, todos os órgãos das universidades, pesquisadores, para a gente levar informação aos nossos produtores, para a gente tentar qualificar mais eles, a gente trazer informações de fora para confrontar com as nossas informações, para crescimento, para informação, para credibilidade, no sentido assim, de fazer com que essa notícia chegue aqui para nós, para todos, né? Então o jornal tem esse aspecto assim de fazer muito conteúdo e estar sempre inserido junto com essas comunidades, trazendo conteúdos bem diferentes, com propostas de cadernos. Dialogando com elas. Dialogando, né? Claro, isso aí. Isso que é muito importante. Isso que a gente faz muito no Tradição lá. Isso é muito importante. Bom, agora então nós estamos chegando ao fim do nosso episódio e sempre no final eu peço para os nossos queridos escritores que leiam um pequeno poema do Francisco Lobo da Costa. Tá. E agora, então, após, nós vamos ter o nosso querido Adilson, né, que é um ótimo comunicador, como a gente já viu, e vai ler um pequeno poema do Lobo da Costa. Bom, vamos ler um poema aqui que escolhi aqui para finalizar essa entrevista de hoje, tão especial aqui com a Ângela, né? Que é Barrete, Lobo da Costa. Foi demitido um empregado de certa repartição, o qual jurou de matar muita gente à sua mão. Chamado logo a polícia, respondeu com voz ferina: pois não me tiraram o emprego, vou estudar medicina. Então esse é uma brincadeira no sentido desse poema aqui que a gente finaliza, né, dessa noite tão agradável que foi participar do programa aqui no Instituto Lobo da Costa, mais uma vez aqui, representar e ter orgulho de participar dessas obras tão importantes que o Lobo da Costa deixou para nós. Então, gente querida, gostaram da nossa entrevista? Eu amei. Né? Essa entrevista foi ótima com o nosso querido Adilson Cruz, que pudemos dialogar e bastante falarmos da nossa Princesa do Sul e da região. E um abraço a São Lourenço, né? Que 140 é um polo, anos. 140 anos, parabéns, né? Temos vários amigos lá também, inclusive o meu enteado mora em São Lourenço, né? Com a família. Um abraço lá ao Xande. Bem, então, para encerrarmos, então, queres dizer alguma palavrinha no final? Só mais uma vez, essa palavra é o agradecimento, tá? Obrigado, Ângela, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui nesse momento, né, Lobo da Costa, né, nesse programa, né, que a gente vê várias pessoas, amigos, né, que falam e expressam a sua arte, a sua cultura, o seu talento em cada um que já passou aqui. Então, fico feliz de ter sido convidado, de estar junto contigo aqui e, com certeza, muitas coisas, muitas vezes virei aqui para falar do jornal, para falar dessa história e para poder participar aqui e trazer informações e estar junto contigo nessa... Isso mesmo. E parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa e vida longa e sucesso a todos. Obrigada. Então, o que eu quero dizer é que tu, Adilson, já estás convidado para o nosso livro Calendoscópio Lobiano
3. Inclusive, eu hoje já recebi um poema muito lindo, feito pelo Darcy Cunha, nosso lobiano, que me mandou como uma pré-estreia do poema, só que em off, né? Esse já vai ser um poema do Calendoscópio Lobiano 3. Então, eu espero que tu também, né? Quero estar presente de novo, isso, né? Já vou preparar o meu poema lá, meu artigo para estar junto. É, isso mesmo. E todos aqueles que queiram escrever, né, podem entrar em contato diretamente comigo, que eu dou as regras e normas e a gente faz uma seleção, né? E poderão estar... Até quando? Até nós vamos abrir até final de junho. Perfeito. Já estão abertas as inscrições, etc. E aí nós vamos selecionar isso. Então, gente querida, estamos aqui finalizando o nosso capítulo, né, nesse episódio lobiano, com o nosso querido Adilson Cruz, e que foi ótima a entrevista, gostei bastante. E até um próximo episódio do Momento Lobo da Costa. Fiquem com Deus e um beijão.